Opa, antes de começar o nosso vídeo, não se esquece de dar o like aqui nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no nosso canal também se você ainda não está inscrito e corre lá no nosso canal de lives que está aqui na descrição para se inscrever também. Você vai ser muito bem-vindo nos nossos debates. Vamos para a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar ela aqui na tela, a tabela da Série B que já tem duas situações resolvidas, né? Algumas situações aqui, 3, para falar a verdade. 3 posições já estão garantidas na tabela da Série B. O Vitória como campeão, né, matematicamente da Série B, o Vitória não sai da primeira posição, 69 pontos, não pode ser alcançado por mais ninguém, então parabéns à equipe do Vitória, né, campeão aí da Série B. Eu tinha postado um vídeo na terça-feira, acabei não fazendo a live na segunda, fiz um vídeo na terça-feira falando da expectativa do torcedor do Vitória, o tropeço do Criciúma e consequentemente o título conquistado. Veio, o título do Vitória veio e ele já agora pode comemorar com a sua torcida, teve festa dos jogadores, presidente, todo mundo comemorando, já depois do acesso, que veio no final de semana, quando o Vitória venceu sua partida. Mas também o título veio aí ao longo da semana, na terça-feira, sem nem entrar em campo, o Vitória levantou a taça. Nesse sábado, joga contra o Sport no Barradão e vai ser a festa do título. Não vai ser uma jogada de água no chope do Vitória se o Sport ganhar, porque o Vitória já está comemorando. Então, estou na torcida aí também para que o Sport consiga esse resultado, né, consiga vencer esse jogo de maneira até, sei lá, improvável, mas que se o Sport vencer esse jogo, ele melhora um pouco a sua situação em relação à briga pelo acesso. Então estou na torcida aí pela equipe do Sport. Não depende só de si, depende de tropeços dos seus adversários para conquistar esse acesso, né. Que o Sport consiga aí esse resultado, já que o Vitória já garantiu aí o seu título. Então, mais uma vez, parabéns ao torcedor do Vitória, que é o campeão da Série B. E as 2 outras posições que eu falei que já estão garantidas, que nem sai da posição, né, nem não muda de lugar na tabela, o Londrina como 19º colocado e o ABC como o último colocado. Então são 2 posições também que os times não mexem aí, não sai mais, nem que o ABC ganhe suas 2 partidas, ele consegue sair da última posição, nem o Londrina ganhando suas 2 últimas partidas, sai da penúltima posição. Então temos já 2 rebaixados aqui com as 2 últimas posições, entre aspas, garantidas, né. Daqui para cima, muita coisa pode mudar. Mas as brigas elas estão já bem afuniladas, né, já estão bem definidas. O Sampaio Corrêa pode chegar até 42 pontos, Chapecoense também, então o Avaí já está salvo. Do Avaí até o CRB, são times que podem mudar de posição na tabela, mas nem corre risco de rebaixamento, nem briga pelo acesso. Matematicamente, isso já está garantido, tá. Matematicamente, essas brigas aqui, esses times aqui, esses 4 times, Avaí, Botafogo, Ceará e CRB, não brigam por mais nada na tabela de classificação. O CRB só alcança 60 pontos, o quarto colocado tem 61, então matematicamente está fora da briga a equipe do CRB. Vamos começar de baixo para cima, falando dessas brigas aqui. O Sampaio Corrêa, 36 pontos, vem numa sequência horrível a equipe do Sampaio, 4 derrotas consecutivas. Algumas rodadas atrás, eu acho que foi nesse empate aqui, né, nas últimas 5 partidas, o Sampaio perdeu as últimas 4 e tinha empatado uma. Eu tinha dito aqui nesse empate que o Sampaio Corrêa tinha uma pontuação naquela época tranquila, mas não podia deixar, a zona de rebaixamento se aproximar. Perdeu 4 jogos consecutivos e não só se aproximou da zona, como entrou na zona de rebaixamento. Então a equipe do Sampaio Corrêa precisava abrir o olho ainda naquela época, precisava de alguns empates, sei lá, se desses 4 jogos tivesse
ganho 1, né, ou empatado 2, estaria aqui na 15ª colocação, né. Não, na 16ª, se tivesse empatado 2, tivesse com 38, né, vamos colocar 3 pontinhos, se ao invés de 1 ponto só tivesse conquistado 4 pontos nos últimos 5 jogos, é uma pontuação baixa, mas o time estaria com 39 pontos aqui fora da zona, né, na 15ª colocação, à frente da Ponte Preta. Mas aí agora com essa sequência aí de 4 derrotas consecutivas, o Sampaio Corrêa entra definitivamente na zona do rebaixamento. E agora, tem que correr atrás. Vamos ver aí a sequência do Sampaio Corrêa nos próximos jogos, pra gente poder tentar trazer aqui a matemática do Sampaio pra se salvar. Chapecoense, mesma coisa, né, ganhou aí no último jogo, então tinha 33 pontos, estava numa situação mais crítica do que o Sampaio Corrêa. Essa vitória, esse último resultado aí, contra a própria Tombense, né, o Tombense, perdão, contra o próprio Tombense. Se tivesse perdido esse jogo, o Tombense teria ido para 40 pontos, deixava a Chapecoense com 33, e aí a Chapecoense teria que tirar 5 pontos de diferença da Ponte Preta. Não conseguiria, né, em 2 jogos tirar 5 pontos é quase impossível. Tem que ganhar os seus 2 jogos, torcer por tropeço e tal, então essa vitória aí da Chapecoense foi essencial pra se manter viva na competição, essa briga pra escapar do rebaixamento. Então o time da Chape, vencendo esse jogo, tá vivo e mantém o Tombense ainda na berlinda, né. O time do Tombense que tinha 3 vitórias consecutivas, deu uma arrancada, estaria rebaixado se não fossem essas 3 vitórias consecutivas, mas conseguiu esse esse feito aí e mesmo perdendo ainda segue fora da zona do rebaixamento e nessa reta final aí só depende de si pra se salvar. Assim como a Ponte Preta, que venceu o seu jogo, Ponte ganhou de quem? A Ponte Preta tinha jogado con não, Ponte ganhou do Tombense, né, foi o contrário. A Ponte Preta ganhou do Tombense e a Chapecoense ganhou do Botafogo, perdão, troquei, né, então, mesmo assim a Chapecoense conseguiu um resultado importantíssimo e a Ponte Preta ganhando do Tombense, aí segue aquela mesma coisa, né, se não tivesse vencido teria 35 pontos e o Tombense teria ido pra 40, e aí a Ponte Preta estaria numa posição bem mais difícil, né, de se salvar, agora sai da zona do rebaixamento a Ponte Preta e só depende de si nessa reta final. O Ituano, com o seu resultado também, vence aí e dá uma escapada da zona do rebaixamento. Com 40 pontos, o Ituano tá numa posição favorável pra ele mesmo, né, e 4 pontos de diferença em 2 rodadas, principalmente na parte de baixo da tabela, é muito difícil que os times consigam tirar essa diferença aí do Ituano, então tá praticamente salvo. Vamos ver aí na sequência. Mais acima um pouco a gente tem do Avaí ao CRB, ninguém briga por mais nada, né. Guarani, com esse empate, ele perde a oportunidade de se aproximar da zona de classificação. Se tivesse vencido, estaria ao lado do Sport na 5ª colocação, lá com 60 pontos, e hoje o G4 tem 61. Então, 4 pontos de distância, como eu já falei, na zona do rebaixamento é difícil, porque os times pontuam pouco. E aqui em cima é difícil também, porque todos os times pontuam. Então, para o Guarani tirar 4 pontos de diferença agora é muito complicado. Então, Guarani, Mirassol e Novo Horizontino com 57 pontos, só podem chegar a 63. Uma vitória de cada um desses times aqui, Criciúma, Juventude e Guarani, já tira todos esses times aqui da briga. Inclusive o próprio Vila Nova, né, porque pra depender de os times só fazerem 3 pontos ali, é muito difícil. Mas matematicamente, na próxima rodada podem perder o acesso aí, Novo Horizontino, Mirassol e Guarani, mesmo que vençam, né, e precisam vencer aí pra se manter vivos, e mas foram times que perderam a oportunidade de grudar no G4 e manter a briga viva, né. Então, assim, o Guarani empatou com o Criciúma, foi um jogo difícil, mas o Guarani, perde a oportunidade de se aproximar. O Mirassol perdeu a sua partida pra o Ceará atrapalhando as ambições de acesso de diversos times, né. O Ceará que
já tinha vencido a equipe do Sport, o time do Ceará, e agora vence a equipe do Mirassol, né. Então, mesmo sem briga por muita coisa aí, mesmo sem brigar por nada, o Ceará atrapalhando as ambições de algumas equipes aí nessa relação ao acesso. E o Novo Horizontino perdendo para a equipe do Vitória, o gol que sai lá no finalzinho lá da equipe do Vitória, dá o acesso matematicamente para o Vitória nesse gol, né, e depois disso o empate da equipe do Criciúma trouxe o título para a equipe do Vitória também. Como eu tinha falado, a cereja no bolo, né, mas o Novo Horizontino se afasta dessa briga aí pelo acesso. O Vila Nova venceu aí, né, sua partida, se reestruturou, Vila Nova, né, nos últimos 3 jogos são 7 pontos. Então um time que estava bem afastado do G4, volta a subir um pouco aí na tabela e chega pertinho, né, fica aqui com 3 pontos de diferença, é muito difícil que consiga reverter essa situação, mas o Vila Nova segue vivo aí nessa briga, né. Vivo também tá o Sport, que nessa última rodada perdeu a oportunidade de voltar ao G4. E com esse empate com o próprio Atlético Goianiense, que é o 4º colocado, o time do Sport segue fora da zona de classificação, precisa vencer o Vitória e na última rodada tem um duelo chave contra o Sampaio Corrêa. Então o Sport tá nessa situação que pra mim é bem difícil, né, bem complicada, mas na torcida aí para que o Sport consiga lá, na casa do Vitória, os seus 3 pontos, né, mesmo que signifique para o Vitória perder em casa, tal, o Vitória já é campeão, meu amigo, então que o Sport consiga esse resultado aí, para mais um nordestino alcançar o acesso. De preferência no lugar ou do Criciúma ou do Juventude, né, pra gente descentralizar, como eu sempre falo, de lá em relação ao eixo, né, do sul, sudeste. Criciúma de Santa Catarina, né, e o Juventude do Rio Grande do Sul. Então, a torcida aí para o Sport também. Atlético Goianiense empatou aí contra a equipe do Sport, tira pontos de um adversário direto, né, e se mantém dentro do G4. O Juventude e o Criciúma empataram. Esse resultado do Juventude eu achei surpreendente, porque empata com o ABC, o rebaixado ABC já, e o Juventude acaba tropeçando, perdendo pontos, isso pra mim foi surpreendente. Esse resultado aqui do Criciúma eu achei normal, né, o Guarani também é uma equipe que brigava aí pra tentar se aproximar do G4, então pra mim foi um resultado normal. Mas segue aí então aberta a disputa pelo acesso com apenas 3 vagas disponíveis, faltando 2 rodadas, certo? E vou fazer também a projeção, vamos abrir o simulador da série B, certo? E aí, o que é que achou do nosso vídeo? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que esse é o nosso canal de cortes, nosso canal de live está na descrição e você vai ser muito bem-vindo nos nossos debates, sempre com muita interação e bate-papo. Não se esqueça também de dar o joinha aqui nesse vídeo e se inscrever tanto no nosso canal de cortes quanto no nosso canal de lives. Valeu!